Fala nação, uma boa quinta-feira, dia de Flamengo na Recopa Sul-Americana. Estou trazendo um corte, trazendo essas informações, provável escalação do Mengão para esse jogão de logo mais, lá na Argentina, contra a equipe do Lanús. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas informações do Mengão. Nosso correspondente na Argentina, o Rafael Sibila, conta tudo que o Flamengo pode esperar desse adversário, campeão da Sul-Americana, o Lanús. Diz pra gente, Sibila. Fala, Rizek, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo que está aí no Brasil. Estou aqui em frente ao estádio La Fortaleza, a casa do Lanús, onde hoje à noite Flamengo e Lanús vão disputar o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. É o Flamengo, o atual campeão da Libertadores, contra o Lanús, campeão da Sul-Americana. Por isso, esse encontro, essa final entre os dois times. O Lanús, que para chegar à Recopa Sul-Americana, derrotou o Atlético Mineiro na final da Copa Sul-Americana. Um time que está acostumado a disputar competições internacionais, enfrentar times brasileiros. Nos últimos 20 anos está entre os times argentinos que mais participaram de competições da Conmebol. O Flamengo também vem numa sequência muito boa em competições internacionais e, se for campeão da Recopa Sul-Americana, chegará ao 9º título oficial internacional, se isolando na segunda posição de times brasileiros com mais títulos internacionais, ficando atrás apenas do São Paulo, que tem 12, mas desempatando ali com o Santos. Nesse momento, os dois times têm 8 títulos internacionais oficiais. Vamos primeiro falar do que está acontecendo nesta quinta-feira aqui na Argentina, porque aqui em Lanús a gente pode ver, nesse momento até está passando um ônibus. O transporte público está funcionando aqui na cidade de Lanús, que é uma cidade que fica na Grande Buenos Aires. Mas em todo o país, muitas cidades aderiram a uma greve geral convocada pela CGT, que é o principal sindicato aqui da Argentina, porque nesta quinta-feira será votada a reforma trabalhista no Congresso argentino. Reforma trabalhista essa proposta pelo Milei. Já houve uma votação na semana passada, hoje será essa segunda votação e há essa greve geral por conta dessa votação. A CGT fez essa convocação para que as pessoas possam ir à frente do Congresso Nacional, aqueles que queiram protestar contra a reforma trabalhista. Por isso, o governo nacional aqui da Argentina também já colocou muita polícia nas ruas, principalmente ali no centro de Buenos Aires. Há um grande efetivo policial trabalhando no dia de hoje e há uma tensão, uma preocupação de que possa haver um enfrentamento, um confronto entre manifestantes e policiais. Isso aconteceu algumas vezes no ano passado, quando outros projetos de lei foram votados pelo Congresso e houve confrontos entre manifestantes e policiais. Então existe uma tensão aqui em Buenos Aires. Nesse momento, o jogo entre Lanús e Flamengo está confirmado, porque o Sindicato dos Trabalhadores em Eventos Esportivos aderiu à greve. Os 4 jogos do Campeonato Argentino que seriam disputados nesta quinta-feira à noite estão suspensos, mas o secretário-geral desse sindicato deu uma entrevista dizendo que o jogo do Lanús e do Flamengo não entraria, não seria afetado, né, por essa adesão à greve, porque se entende que não havendo esse jogo hoje aqui, haveria um prejuízo, né? O Lanús seria muito prejudicado por conta do regulamento da Conmebol. Então, por conta disso, o jogo está confirmado. Falando um pouco mais agora de campo e bola, o Flamengo, que chegou na terça-feira aqui à Argentina, no fim de semana derrotou o Botafogo por 2-1 no Campeonato Carioca, num jogo em que o Felipe Luiz poupou boa parte dos titulares no jogo contra o Botafogo. Então, para o jogo desta quinta-feira à noite, vem com força máxima, é claro. O Flamengo tem alguns desfalques, Jorginho, Saul, o Wallace, todos eles por questões físicas, cada um com um problema, além do Gonçalo Plata, que ainda está suspenso por conta daquela expulsão contra o Racing na semifinal da Libertadores do ano passado. Ele estará à disposição do jogo da semana que vem no Maracanã. Mas o Felipe Luiz ontem, que a gente até flagrou, né? O Flamengo abriu os 10 primeiros minutos do treino no CT do Boca Juniors e a gente pôde até registrar o momento em que o Felipe Luiz troca uma ideia, fica batendo um papo ali com o Lucas Paquetá e o Arrascaeta, cerca de 2 minutos, os dois estiveram batendo, os 3 na verdade, né, estiveram nessa rodinha aí de conversa. Depois a gente viu as imagens ali tradicionais de aquecimento, roda de bobinho, todos os jogadores que vieram aqui para a Argentina participando do treino normalmente. Pelo lado do Lanús, o técnico Maurício Pellegrino lançou uma lista de convocados ali, né, a comunicação do Lanús colocou a lista de jogadores convocados para esse jogo ali.
Me parece que tem uma pegadinha nessa lista, porque há a presença do Rodrigo Castillo, que é o camisa 9 do time, mas ele está com uma lesão muscular na coxa esquerda, já foi desfalque no jogo de sexta-feira passada contra o Independente. As informações que a gente pôde apurar é que ele não estará nem à disposição no jogo de quinta-feira que vem no Maracanã, mas está nessa lista de convocados. Outro jogador que está na lista de convocados e que foi desfalque na última sexta-feira, no jogo entre Lanús e Independente, é o Marcelino Moreno. Esse sim deve ser titular hoje à noite, o Marcelino Moreno que vem se recuperando de uma inflamação no pé esquerdo. E o Moreno, que teve uma passagem pelo futebol brasileiro, pelo Coritiba, era o grande jogador do Coxa, fez até uma boa temporada, apesar do rebaixamento do Coxa naquele ano. O Marcelo Moreno segue em alta, numa boa fase técnica, é um jogador muito cerebral, de um bom passe para deixar os companheiros na cara do gol, mas que nesse início de 2026 começou a temporada numa fase muito artilheira, com 5 gols em 5 jogos. Então, o retorno dele ao time titular é muito importante para o Lanús que em 6 jogos nesta temporada tem 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Essa derrota na sexta-feira passada com esses 2 desfalques, sem o Castillo e sem o Moreno. E aqui no estádio da La Fortaleza, o Lanús é um time muito forte, tem uma torcida que joga muito junto, 40 mil pessoas devem estar aqui hoje à noite para acompanhar esse jogo, essa primeira partida então entre Lanús e Flamengo, valendo o título da Recopa Sul-Americana. A decisão acontece daí no Maracanã na semana que vem. Rizek, eu volto com você. Obrigado, Sibila. Lanús fez um estrago ano passado no futebol brasileiro, né? Passou pelo Fluminense na Sul-Americana e depois pelo Cruzeiro. 2 times... Sim? Não, você falou Cruzeiro. Cruzeiro, Fluminense e Cruzeiro. Não foi o Atlético no final? Atlético, obviamente. E o Galo. 2 times... 2 times que a gente via como... O Cruzeiro foi contra o Racing. Que a gente via como as grandes forças da competição. E o Lanús passou por eles. Entra naquilo que eu falei do respeito que eu tenho ao futebol argentino. Às vezes eles tecnicamente podem não ser melhores do que os nossos times ou não ter as mesmas opções de elenco que Fluminense e Galo tinham, por exemplo, quando enfrentaram Lanús. Mas eles sabem jogar essa competição. Eles picotam o jogo, eles entram numa zona de saber se defender, de jogar na bola aérea, de tirar o brasileiro da sua zona de conforto, às vezes perder a cabeça, ter jogador expulso. Então, assim, o Flamengo não vai ter vida fácil, não. O Flamengo é mais time, a expectativa é que o Flamengo conquiste mais um título, mas é jogo duro. Vai ter que jogar mais bola do que o Flamengo vem jogando nessa temporada. E jogar lá é bem complicado, né? É um ambiente, como até o Sibila colocou, é um ambiente hostil para o adversário. Eles fazem um caldeirão mesmo no estádio. É uma torcida muito apaixonada. Lanús é uma cidade próxima, né, a Buenos Aires, mas assim, quem mora em Lanús torce pro Lanús, não torce pro Lanús e pro Boca, Lanús e River, não, é bem característico da cidade torcer pro time da cidade, o Lanús, e eu acho que isso é um fator, né, é como o Caio falou, é aquele jogo nervoso que o time sabe aproveitar muito a sua vantagem dentro de casa, de ter a torcida a seu favor. Então, para o Flamengo, é preciso ter a cabeça no lugar. O Fluminense, ele encaminhou a vaga lá, cara. O Fluminense bobeou, estava desatento, não estava concentrado e ele ganhou a vaga lá. Depois administrou bem no Maracanã. E não tem isso de, jogamos mal, perdemos de pouco, a gente busca no Maracanã. Não busca. Claro que qualquer time contra qualquer, principalmente quando a gente fala de Flamengo, tem capacidade de buscar em qualquer campo. Mas digo assim, time argentino jogar na desvantagem é complicadíssimo. Então você tem 180 minutos, não adianta achar que pode dar uma relaxada hoje que no Maracanã lotado você faz a diferença. É muito complicado. Você vê o Flamengo no papel, né? A prévia do GE pro jogo de hoje é um time maravilhoso. Não vou nem perder muito tempo debatendo isso, é um timaço no papel. E tá todo mundo na expectativa quando é que esse time vai atingir o voo de Cruzeiro na temporada. Quando é que ele vai estar já jogando aquilo que a gente sabe que ele pode. Nos resultados, o Flamengo já deu uma guinada para cima, né? Nos resultados, ele já deu uma guinada para cima. Né? Eu acho que... Mas ganhou do Vitória fora de casa. Sim, num jogo... Sim. Um jogo resultado, que o resultado foi melhor do que o desempenho. Ganhou do Botafogo, jogo eliminatório, ganhou do Vitória no Barradão. Mas o trabalho ainda é cercado de um ambiente tenso, né? Principalmente para o Felipe Luiz, porque quando você coloca tantos jogadores e esse time, esse elenco espetacular que você descreveu ainda há pouco, né? Na mão de um treinador, você começa a exigir dele resultado, produtividade, as melhores escolhas, né? E eu estou muito curioso para ver a estratégia do Flamengo hoje. Porque quando você coloca o Paquetá de 8, né, de armador, não tendo o Jorginho, você puxa Paquetá, você tem aquela montagem que a gente viu ali desenhada, com Cebolinha aberto na escalação, você está propondo uma ideia de jogo que não pode ser defensiva.
Se eu vou com o Paquetá, se eu vou com os caras abertos, ainda que seja o Carrascal, um cara que possa fazer pela direita o papel de meia, né? Se eu tenho o Pedro e toda essa estrutura de jogo com a Arrascaeta à frente, a única coisa que eu não posso fazer é jogar chamando o adversário apenas, né? Vou sair em contra-ataque de vez em quando, tal. Então, o Flamengo, com essa escalação, está dizendo o seguinte: estou indo para a Argentina, vou jogar, adiantar meus zagueiros, porque não faz sentido eu ter o Paquetá naquele ponto de armação se ele não está perto da área. O Paquetá só faz sentido como 8, e eu gosto muito dele como 8, né? Se ele for um cara trabalhando na frente da defesa do adversário, pronto para definir, com imposição de jogo. Cara, é uma proposta muito ousada do Felipe. Isso coloca o treinador na condição de chegar lá e resolver. A proposta default regular dele, até contra o PSG, se você pensar, foi um Flamengo que não jogou atrás, não mudou muito o desenho do time. Não é o jeito como ele costuma jogar mesmo? É, por isso que ele está sendo desafiado. Será que ele precisa jogar desse jeito o tempo inteiro? Será que em algumas partidas como essa, de ida e volta, não vale a pena você ser um pouco mais conservador? Ou por outra... Você acha que vale? Eu não sei. A gente precisa ver na prática. Eu acho que o Flamengo pode exercer diversos modelos de jogo. Eu gosto dessa ideia. Os modelos de chegar eu lá e vamos jogar. Uma coisa que eu acho que vai acontecer esse ano é o Flamengo desenvolver novos modelos de jogo, mas sempre para frente. Assim, acho que o elenco é tão bom que ele pode eventualmente jogar, estou chutando aqui, um dia com 3 zagueiros, no outro dia com um quadrado no meio campo, outro dia com losango. É tanta opção que ele pode fazer isso, mas eu acho que todas serão ofensivas, porque assim é a cabeça do Felipe e assim é o elenco do Flamengo. O Flamengo é melhor do que... Todos os elencos da América do Sul. Então não vejo por que ir a Buenos Aires hoje e não tentar jogar, cara. Ok. Não, mas que, aliás, foi um pecado do Fluminense ano passado. O Fluminense tinha qualidade para jogar contra o Lanús e jogou de forma muito conservadora lá, jogou atrás e foi castigado por isso. Então não vejo por que o Flamengo ir para lá para se ele estiver bem fisicamente, para se defender. Esse é o ponto. O Felipe, eu acho ótimo treinador, de ótimas ideias e que tem como principal característica pensar o futebol para frente. Acho que isso todos nós concordamos. O ponto que o Lino levanta é porque quando você não está 100% do seu condicionamento físico, às vezes faz parte você dar um passo atrás. E dar um passo atrás seria colocar o Everton na cabeça da área junto com o Pulgar, colocar o Paquetá aberto pela direita e ter um time um pouquinho mais... Ele teve a chance de fazer contra o Botafogo e não fez. Eu gosto dessa ideia dele. Ele colocou o Paquetá ali. Eu gosto, como o Lino falou, eu gosto muito do Paquetá de 8. Eu acho que, aliás, o Paquetá pode fazer todas as funções do meio para frente. Ele pode fazer as 3 no meio de campo, ele pode fazer as 3 lá na frente. Mas você viu que claramente pelas entrevistas do Paquetá e do próprio Felipe, depois do jogo com o Botafogo, é uma situação emergencial. Não é o plano A do Flamengo para o Paquetá, né? Isso ficou muito claro nas entrevistas do Porque o Paquetá falou que ele quer jogar mais perto da área. Mas ele de 8... Tá ali porque não tem o Jorginho, nem o Saúl nesse momento. Sim, ele de 8 hoje, num ambiente de controle, em que o Flamengo está no campo do adversário, com defesa adiantada, e o Paquetá fazendo como ele fez contra o Botafogo, o gol foi assim, vindo de trás, definindo, na frente da área do adversário, 10, nota 10. O problema é você jogar na Argentina e chamar o Lanús para frente da sua área, e aí você tem ali Arrascaeta, Paquetá, Cebolinha, Carrascal, o Pedro marcando a primeira bola, os laterais enterrados, um volante apenas. Se a ideia de jogo não for ofensiva, a estratégia inicial do Felipe deu errado. Por isso que o Felipe está, nesse momento, sendo muito questionado. As ideias dele, a estratégia dele. Está sendo questionado? Questionado porque ele tem muita coisa na mão, Rizek. Pô, mas olha só, o ano está começando para o Flamengo e desde que perdeu do Corinthians 2-0, é óbvio que o elenco desse quilate tem que ser cobrado à altura do que ele pode oferecer. Óbvio que ele tem que ser cobrado e ele não jogou bem até aqui na temporada. Isso é um fato. Jogo contra o Vasco. Contra o Vasco, tudo bem. Contra o Vasco jogou bem. Desde que perdeu do Corinthians, ele empatou com o Inter 1-1 no Maracanã, não jogou bem, jogou mal. Empatou 1-1. 7 no Sampaio Corrêa, não vou nem contar. Aí ganhou do Vitória, 2-1, e ganhou do Botafogo. Nenhuma atuação exuberante, mas ele já vem de 4 jogos sem perder. Então, assim, eu não vi nenhum sinal até aqui de que, tem um alerta ali para o Flamengo. Estou vendo um time que não está em forma e que em algum momento vai entrar em forma. Porque é o mesmo time do ano passado, o mesmo técnico. Então, assim,
E aí eu realmente acho que o futebol brasileiro tem muita dificuldade. Os argentinos sabem, quando eles vêm para o Brasil, jogar 11 atrás, sem pudor, só se defendendo. Geralmente, quando a gente faz isso, dá ruim, cara. Não é verdade? Dá ruim. O Fluminense tentou fazer isso com o Lanús, foi um desastre. Um desastre. Poderia ter jogado mais lá, foi castigado. Então eu não vejo por que o Flamengo, se ele estiver bem fisicamente, jogar de forma tão conservadora, se mudar tanto o seu estilo. Fechamos, esse concordamos. ponto não é nem discutível, porque o Flamengo, eu não lembro quando o Flamengo, assim, até o PSG teve menos posse de bola. O Flamengo teve menos posse de bola do que o PSG, mas fora isso, nos últimos tempos, eu não lembro de nenhum E a escalação não foi defensiva, foi o PSG que se pôs. A não ser quando o Flamengo do Felipe Luiz tinha um a menos, né? Contra o Corinthians lá naquela Copa do Brasil. Aí realmente, esperou, ficou fechadinho. Mas não é a proposta do Flamengo. Não acho que faz muito sentido a gente pensar nessa possibilidade, porque o Flamengo contra o Bayern assim. na Copa do Mundo de Clubes, tentou jogar, cara, e foi até castigado por isso. Contra o Chelsea jogou e amassou o Chelsea. E eu acho que dentro do contexto de América do Sul não tem nem porquê o Flamengo entrar num jogo pensando em se defender antes de pensar em atacar, porque é um time superior a qualquer adversário do continente. E aí, num jogo como hoje, assim, pra mim é principalmente ter cabeça no lugar, né? Porque uma das coisas que eu acho que não está funcionando em 2026, a gente já falou isso algumas vezes aqui, é que a questão física dos jogadores, ela está abaixo, né? Normal, é início de temporada, uma temporada que foi atropelada, porque a temporada passada acabou muito tarde, etc. E a gente não vê o Flamengo conseguindo fazer aquela pressão de saída de bola que fazia no ano passado com o Felipe Luiz, que era um time sufocante contra o adversário, né? Ele sempre pressionava muito a saída de bola e também, quando tinha bola, se perdesse a bola, a reação era muito rápida para recuperar. Então, assim, o Flamengo era um time muito difícil de se jogar contra, porque você não conseguia ter bola, você estava o tempo inteiro correndo atrás do Flamengo. Nessa temporada, está sendo difícil para o Flamengo conseguir imprimir esse ritmo de marcação alta. Não está conseguindo, inclusive, em vários momentos, faz um bloco médio de marcação. Contra o Vitória foi assim. Está com mais dificuldades do que o normal de saída de bola quando é pressionado. Contra o Vitória foi assim, teve dificuldades para sair jogando quando o Vitória chegava para pressionar. Contra o Fluminense aconteceu a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a questão física ainda está pegando forte nesse time do Flamengo. Está levando muito gol. Se você olhar, o Flamengo leva gol... Mais do que era no ano passado. O Flamengo do Felipe Luiz teve a maior diferença de saldo de gols. O último jogo que ele não foi vazado brasileiro foi contra o Vasco. Ele foi vazado contra o Fluminense, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Inter, contra o Sampaio, tomou um gol, contra o Vitória, contra o Botafogo, tá levando muito gol. Essa história da questão física, eu acho que ela se enquadra bem ao momento de qualquer equipe que está como o Flamengo, encerrou tarde a temporada, tem todo o desgaste que o Flamengo viveu, é natural que seja assim. Mas mesmo bem fisicamente, mais à frente, o Flamengo não vai conseguir ser um time de grande pressão com o Pedro, com a Arrascaeta, com o Cebolinha, com a escalação de hoje, ainda que esses caras estejam bem fisicamente. E a ideia de jogo do Felipe é muito associada a isso, a essa pressão. Tanto que, quando ele precisa disso, ele bota o Lino, né, pelo lado, ele bota jogadores com outra característica para poder exercer um pouco mais essa pressão ofensiva, né, para adiantar a zaga. Com a escalação de hoje, ele precisa ter mais controle, precisa ter mais bola no pé, porque pressão ele não vai ter. É um outro jeito de jogar do Flamengo. E mais adiante, mantida essa escalação, o próprio Paquetá também, ele vem de liga grande, ele vem da Premier League, ele tem aquele ritmo ainda, mas não é aquele jogador clássico de pressão, que você sabe que o tempo inteiro vai estar sobre o adversário. Então, as ideias do Felipe, às vezes, parece que não batem com algumas circunstâncias do elenco do Flamengo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Mengão contra a equipe do Lanús, nesta quinta-feira, pela final da Recopa Sul-Americana, que será às 21h30, com transmissão dos canais da ESPN e Disney também. Estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Argentino. A equipe do Lanús, em 5 jogos nessa temporada, somou apenas 8 pontos na competição, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota no Argentino. Como destaquei desses últimos 5 jogos da equipe no Campeonato Argentino, que foram os únicos nessa temporada, os últimos 3 jogos do campeonato, nenhuma vitória. No último jogo contra a equipe do Independiente, jogando fora de casa, eles foram derrotados pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui agora um recorte desses últimos 2 jogos entre Flamengo e Lanús, 2 jogos da Libertadores de 2012, onde o primeiro jogo lá na Argentina, o Flamengo empatou pelo placar de 1-1,
E jogando dentro de casa no Maracanã, o Flamengo venceu a equipe do Lanús pelo placar de 3-0. Enfim, o Flamengo super favorito para conquistar essa Recopa Sul-Americana, mas claro, humildade, até porque os argentinos com certeza vão dar a vida para conquistar essa taça em cima do Flamengo, ainda mais sabendo que esse jogo vai ser no Maracanã. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!